feliz por esta oportunidade que o Senhor me concede. É muito bom estar na casa do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José, pastora Cristina, evangelista Jorge, todos os irmãos que estão na liderança e na organização deste plantão 24 horas. Eu creio que o Senhor, que começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la até o final deste dia. É um prazer também estar aqui na presença do pastor Vitor. Vocês me colocaram num grande estreito, meu Deus. Mas a vitória é nossa. Aleluia. Que bênção. Só o Senhor é Deus. Mas já temos visto e ouvido Deus fazer coisas grandes neste lugar. Chegamos aqui quando a pastora Carol ainda estava ministrando. Também ouvimos esta poderosa palavra do Senhor ministrada pelo nosso querido irmão Samuel. Nós estamos mais do que abençoados. E eu sei que o Senhor tem mais. Porque o celeiro de Deus está sempre cheio. E aquele que chega na casa de Deus com o coração aberto e sedento, ele nunca sai de mão vazia. Ele sai cheio. Porque Deus tem sempre coisas novas para nos entregar. E eu sei que há um propósito de Deus. Porque se estamos aqui, nós estamos surpreendendo o inimigo. Talvez o nosso adversário não contava que depois de uma semana tão cheia de tantas coisas, nós estaríamos aqui. Aleluia! Mas nós vencemos todo o obstáculo e chegamos, diga assim, olha eu aqui. Aleluia! Deus tem coisas grandes para nós ainda esta noite. Nós vamos a um texto sagrado porque queremos ministrar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Vamos ao livro de Neemias, capítulo de número 1. Aleluia, o Senhor, Ele é fiel. Trago a saudação do pastor Sérgio. Hoje ele desejou estar aqui, mas não pôde. Ele gosta destes mantos. Ele já fez 24 horas várias vezes, já fez até 72 horas. E meu filho, você é louco. Eu vou. Jesus me chamou, eu vou. E Deus fez coisas grandes, irmãos. 72 horas, pastor, 3 dias dentro da igreja. Eu aparecia lá só para levar alguma comida para ele. E o homem ia em casa rápido, só para tomar um banho e voltar. Não atendia nem ligação, não checava nem a machine. Esse meu negócio é com Deus. E Deus fez coisas grandes, está fazendo ali na congregação de Stoughton, para a glória do seu nome. Quantos acharam Neemias 1, versículo 1? Diga amém. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Versículo 4 diz, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Repita comigo assim, Neemias, um restaurador levantado por Deus. Nesta madrugada, a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar entre nós é algo também simples, como disse o nosso querido irmão Samuel, mas com certeza você levará deste lugar algo mais no teu coração, e eu creio que este algo poderá mudar a tua história. Porque assim como Deus ministrou no meu coração, e desde então a minha vida não tem sido mais a mesma. Eu desejo que Deus também coloque esta semente dentro de ti. Faça você refletir e sair daqui pensando que Deus te trouxe a esta terra para uma missão muito nobre e muito especial. Eu quero que você feche os seus olhos mais uma vez. Pai, no teu nome, eu me coloco, Senhor, na tua presença. Eu sou apenas um vaso, Pai, tu sabes. De mim mesma nada tenho, mas o Senhor tudo tem. E nesta hora a tua igreja está aqui.
Estamos diante de Ti. Estamos Te adorando, Senhor, e cada vez que o nosso louvor vai chegando diante do Teu trono, o Senhor se inclina e também dispensa sobre nós aquilo que necessitamos. E mais uma vez estamos aqui à mercê da Tua misericórdia para continuar ouvindo a Tua voz. Brada, Senhor, como Tu queres. E que o nosso espírito seja mais uma vez alimentado e a nossa alma seja cheia da porção da Tua palavra. Nós Te louvamos pela Tua presença que é viva e que é real nesta casa, para a glória do nome de Jesus. Quantos dizem amém? Olha, tomar assento. Irmãos, eu quero adorar o Senhor com um louvor. Vocês querem ouvir? Oh, glória. Eu gosto de adorar. Eu quero adorar o Senhor só com um louvor. E após este louvor nós já entraremos nesta palavra. Porque eu creio que esta é a hora e este é o tempo que Deus está nos chamando para tomarmos posição de fato e realizarmos o que Ele tem para que nós façamos na terra, ainda antes do arrebatamento. E Deus espera de mim e de você somente uma posição. Deus espera nos usar ainda mais do que Ele usou todos os homens e mulheres do passado. Quem crê assim, diga eu creio. Porque se o próprio Jesus disse, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores ainda. Então, se você tem de Jesus a autorização, o poder para fazer mais do que o que Ele fez, porque você não pode fazer mais do que os homens do passado fizeram. Então adore a Deus com esta mensagem juntamente comigo. Número 1, aleluia. É uma questão de fé, é uma questão de acreditar, é uma questão de nos posicionarmos. E Deus tem pressa em fazer aquilo que Ele deseja comigo e com você. Aleluia. Eu Te adoro, Pai, Tu és tremendo, Jesus. Senhor, toma nossas vidas, conta conosco, Pai. Como o Senhor pôde contar com Gideão e os seus 300. Como o Senhor pôde contar com Débora, com Baraque. Como o Senhor pôde contar com tantos outros. Que o Senhor olhe para nós, como olhaste para Neemias, e contar conosco também nesta última hora. Qual será o segredo de Sansão? De onde vinha a sua força? Já parou para pensar nisso? E o que você me diz de Josué, que conseguiu fazer o sol parar? Que tremendo. Como pôde aparecer o quarto homem, se para dentro da fornalha apenas 3 o rei lançou para morrer? E se você fosse Abraão, eu lhe pergunto, levaria o seu filho em holocausto para oferecer? E quem ainda não ouviu falar de Jó, que em meio a tantas lutas esperou com paciência no Senhor, e de um jovem pequenino e corajoso, que com apenas uma pedra numa funda um gigante derrotou. É difícil imaginar como Israel gritou tão alto e pôs abaixo uma muralha que cercava a Jericó. E quando Sara achou que estava tudo acabado, meu Deus, Deus tocou em sua madre e ela pôde um filho então gerar. É uma questão de fé, pois nenhum deles é melhor do que você. É uma questão de fé, o mesmo Deus de ontem nos contempla e nos vê. É uma questão de fé, agora é nossa vez, chegou a hora, ninguém pode nos impedir. Não tenha medo, a
assuma agora o teu lugar de vencedor. Pois o segredo é confiar teus passos, tua vida inteira ao Senhor. Não jogue fora essa chance. A tua história é importante e o nosso Deus quer te ajudar a escrever. Se estás passando no vale, glorifique ao Senhor. Se o inimigo te cerca, Deus te fará vencedor. Se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. É uma questão de fé, pois nenhum deles é melhor do que eu e você. O mesmo Deus de ontem nos contempla e nos vê. É uma questão de fé. Agora é tua vez, chegou a hora. Ninguém pode te impedir. Não tenha medo. Assuma agora o teu lugar de vencedor. Pois o segredo é confiar teus passos, tua vida inteira ao Senhor. Não jogue fora essa chance. A tua história é importante e o nosso Deus quer te ajudar a escrever. Se estás passando no vale, glorifique ao Senhor. Se o inimigo te cerca, Deus te fará vencedor. Se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. Se estás passando no vale, glorifique ao Senhor. Se o inimigo te cerca, Deus te fará vencedor. Se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. Para ser um vitorioso, irmão, louve a Deus. É uma questão de fé. Aleluia! Aleluia! Diga assim: se eu mesmo não acreditar no projeto que Deus tem na minha vida, quem vai acreditar? Querido, quantas vezes nós retardamos aquilo que Deus tem conosco, porque gastamos tempo dizendo assim: Senhor, eu sou tão pequenininho, Senhor, eu nem mereço, será que isso é para mim mesmo? Pai, usa o pastor José, eu acho que isso é para o pastor Jean, é para o pastor Vitor, é para homens grandes. Deus está dizendo: é para você, acredite. Às vezes as promessas de Deus são grandes demais aos nossos olhos. Sabe, irmãos, esses trabalhos são maravilhosos. Eu amo vigília, oração, hora nona. E essa é coisa que eu gosto. Porque são nesses trabalhos aqui que Deus revela coisas profundas. E que Deus chama muita gente ao ministério. E que Deus entrega muito manto do que Ele vai fazer na nossa vida. Foi em trabalhos como estes que Deus me fez conhecer muitos segredos. Hoje eu estava ouvindo o testemunho lindo do nosso irmão. Jamais imaginava estar diante de um futuro governador. Na nossa mente às vezes não passa essas coisas, mas na mente de Deus passa. Quantas vezes em vigílias como estas Deus dizia para mim assim: vou eu te colocar no meio dos grandes. E eu ficava imaginando os grandes homens da terra. Quando Deus diz grandes, não é só os grandes homens não, são os grandes problemas, os grandes desafios. É nos grandes tudo. É igual o Salmo 23, o Senhor, meu pastor, nada, não falta nada. Não falta luta, não falta prova, também não falta vitória, não falta provisão, não falta livramento. E Deus cria situações, irmãos. Hoje pela manhã, eu pulei da cama com um apontamento marcado, com o diplomata do Brasil iria hoje na minha casa. O diplomata do consulado brasileiro em Jesus, uma comitiva do consulado brasileiro na minha casa. Que é isso, Jesus? Eu nem marquei, eu nem pedi. Quem marcou esse agendamento? Foi Jesus, irmão. E quando as mulheres chegaram, o carro parou na porta, aquela equipe. Eu disse: bem que Jesus disse que ia me colocar no meio dos grandes. Eu nunca sonhei uma coisa dessas. Às vezes, nós não imaginamos o tamanho do projeto de Deus na nossa vida.
E nós costumeiramente nos julgamos ninguém, nos julgamos um nada. Mas Deus está nesta madrugada e nestas 24 horas procurando corações cheios de fé, para que Deus sinta prazer e para que Deus invista pesado nessa vida e realize algo grande para o nome dele ser glorificado. Pois foi assim na vida de todos os homens e mulheres do passado. Tiveram grandes experiências com Deus. Entraram na galeria dos heróis da fé. Mas porque foram homens e mulheres que acreditaram no propósito de Deus em suas vidas. Não importa a classe, não importa o tamanho, não importa a família, não importava a origem de onde vinham. Até Raabe, a meretriz, está lá em Hebreus 11. Pela fé Raabe. Que isso? Como pode? Porque ela acreditou. Foi uma questão de fé. Ela acreditou naquilo que os espias lhes disseram. E ela ficou atenta, esperando o momento. E porque houve fé no seu coração, aquela mulher recebeu o grande livramento. Ela, sua família, e ainda foi para a galeria dos heróis da fé. Onde está a minha e a tua fé esta noite? Lemos sobre um homem. E é sobre ele que nós vamos falar rapidamente. Neemias. Alguém que Deus levantou para um grande propósito. E ele cumpriu o seu propósito. Geralmente, quando Deus nos levanta, a priori a gente não sabe exatamente o que é que nós vamos fazer. Deus não revela o seu plano por completo, porque a Bíblia diz que a glória de Deus é encobrir o negócio. E a dos reis é tudo investigar. Deus gosta de parábolas. Deus gosta de falar, não a frase toda. Ele diz uma parte e põe uma vírgula. E deixa você questionado. Senhor, como vai ser? Quando vai ser? Isso é uma estratégia de Deus para nos estimular a estar na posição e buscando de Deus o que Ele realmente quer conosco. Geralmente, na vida normal que vivemos, as profissões que nós exercemos têm funções distintas. Alguns exercem profissões que constroem, que criam, que formam, que edificam, não é assim? Outros exercem profissões que têm a função de manutenção, de manter aquilo que já foi criado, não é? Nós, house clean, a gente entra nas casas do povo aí, é só para manter. E quando a gente chega que está meio desarrumado, a gente não gosta. Quando a mulher segue e deixa a cama já forrada, brinquedo catado, glória, aqui é só manter. A gente dá um assopro, Jesus, está tudo pronto. É bom demais assim, né? Outros têm e exercem funções ou profissões cuja tarefa é reconstruir o que já foi criado. O que estava sendo mantido, mas que agora está destruído. E nós precisamos entender isso esta noite. Neemias foi um homem que Deus levantou para ser um restaurador. E ser um restaurador, diga comigo, significa alguém que tem a capacidade de reparar imperfeições. Diga, Deus me chamou para ser um reparador de imperfeições. Que é isso, pastora? A senhora veio aqui para dizer que Deus me chamou para olhar o defeito dos outros? Não, irmão, você precisa entrar no manto aqui e começar a entender o mistério. Deus impactou a minha vida com essa mensagem. Reparadores de imperfeições. Era uma missão desconhecida para Neemias. Porque ele estando ali em Suzã, como qualquer um dos outros que foram levados cativos, ele tinha um privilégio de estar servindo na corte, de estar servindo vinho para o rei Artaxerxes. Era uma posição de muita confiança, porque antes que o rei tomasse do vinho, ele provava primeiro. Se tivesse veneno, ele morria de graça. Mas a responsabilidade era grande. Ele teria que provar, sentir a qualidade, para depois o rei tomar aquele vinho. Mas
Neemias, estando ali, realizando aquela tarefa rotineiramente, ele não se dava conta de que Deus tinha traçado uma grande e nobre missão para a vida dele, completamente diferente daquela tarefa que ele estava exercendo durante aqueles dias. Ser copeiro já implicava numa grande responsabilidade. Mas a fidelidade no exercício daquela função trouxe para Neemias um acúmulo de crédito diante de Deus e diante daquele rei, que possibilitou, que facilitou tudo que Neemias necessitaria para concretizar o real projeto de Deus na sua vida. Neemias, enquanto estava diante do rei, ele não imaginava que Deus o tiraria dali para uma missão no seu país, na sua terra de origem, e que exaltaria Neemias de uma maneira que ele nunca pensou antes. Ele era apenas copeiro. Talvez se Neemias, sendo copeiro, tivesse uma vida de murmuração, ele teria sido impedido de ter sido usado por Deus da maneira como ele foi. Neemias era como eu e você, imigrante, lá em Suzã. Porque Neemias era um hebreu. E o que acontece é que ele estava ali. Não porque pediu, mas porque Deus o levou para estar ali. Muitas vezes nós estamos aqui nesta terra e não paramos para entender que uma vez que chegamos aqui é porque Deus tem um propósito conosco. Ainda que a missão que você tenha a realizar, talvez possa ser realmente na nossa nação, mas se Deus te trouxe aqui, Deus tem um propósito com você aqui. Então pare de reclamar, porque você é copeiro, porque você não está na profissão daquele diploma que está lá na tua casa, lá no Brasil, você deixou tudo para trás. E aqui parece que tua vida está toda ao contrário, parece que tudo está estranho. Deus tem seus caminhos na tormenta, querido. O que Deus faz agora a gente não entende, vamos entender depois. Neemias, mesmo estando ali, servia ao rei, era uma posição até de destaque, glória a Deus por isso. Mas o coração de Neemias estava ligado em Deus. Neemias sabia a sua história, Neemias sabia a sua origem, e Neemias sabia que na vida do seu pai, Acalias, que na vida do seu avô, havia uma expectativa de que Deus um dia mudaria a história e a sorte do povo de Israel. No entanto, quando começamos a ler essa história, a Bíblia diz que um certo dia, Neemias recebe a visita do seu irmão. E quando o seu irmão Hanani chega, ele pergunta: como está o nosso povo? E ele diz: eu não tenho boas notícias. Tudo está em ruínas. Os muros de Jerusalém estão derribados e todas as portas queimadas a fogo. E o pouco que sobrou do nosso povo em Jerusalém estão em grande opróbrio, estão tristes, estão arrasados. E a Bíblia diz que quando Neemias ouve aquela notícia, Neemias se entristece, Neemias se angustia. E o que nós vamos analisar rapidamente é que a posição, a atitude que Neemias toma diante daquela notícia foi um fato que agradou o coração de Deus e que Neemias começa a revelar ali, de que o tempo em que ele estava em Suzã era um tempo em que Deus mesmo no silêncio já estava trabalhando na vida de Neemias para torná-lo apto, para torná-lo capaz de realizar a tarefa nobre que Deus o levaria a realizar em Jerusalém. Diga assim comigo: a tarefa que eu exerço hoje me dará créditos para que Deus confie nas minhas mãos algo maior amanhã. Neemias trabalhava diretamente com o rei. E a missão que Neemias tinha para realizar era também diretamente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Neemias era como qualquer um de nós, eu volto a dizer. Quantas vezes nós, às vezes, não vivemos porque não queremos enxergar, mas Deus quer nos mostrar todos os dias, por mais simples que sejam as nossas atividades. Quantas vezes nas minhas atividades, limpando aquelas casas, lavando aqueles banheiros, chegando naquelas casas, encontrando às vezes alguns bilhetezinhos daquelas clientes mais exigentes, que pede, hoje você faz o Windows Seals, hoje você faz isso, faz a geladeira por dentro, e tal, e tal, e tal. E às vezes Deus falando e dizendo assim, esta cliente exige perfeição, assim também eu exijo na minha obra. Faça o melhor que você puder. Quantas vezes lavando um banheiro, limpando tudo, e Deus dizendo assim, te trouxe neste país para que você também limpe vidas. Neemias servia ao rei e ele não tinha ideia do que Deus tinha com ele dentro de pouco tempo. Mas ele desempenhava, ele desenvolvia aquela tarefa com muita dedicação. Ele fazia o seu melhor, sem murmurar, sem reclamar porque era imigrante naquela terra, sem reclamar porque não tinha documentos para voltar na sua terra, porque não tinha talvez um bom salário que desse para ajudar toda a sua família. Nós não podemos desprezar, queridos, o dia das coisas pequenas. Zacarias 4:10. Quem despreza o dia das coisas pequenas estará em grandes problemas, porque Deus vai nos dar experiências nos dias das coisas pequenas. E essas experiências sendo acumuladas, faremos usos delas nos dias que Deus colocar nas nossas mãos as coisas grandes, se formos aprovados por Ele para isso. Por isso, nos dias das coisas pequenas, se dedique, se aperfeiçoe, dê o seu melhor naquilo que você está fazendo para Deus. E fazendo assim, Deus te fará subir de nível. Deus usará você para aquilo que Ele quer. Mas Deus não usa, Deus não escolhe qualquer um para colocar na posição de restaurador. Deus exige algumas qualidades na vida de um restaurador. E quando nós olhamos para Neemias, nós vamos encontrar estas qualidades. E a primeira delas, diga comigo, a primeira qualidade para um restaurador que Deus vai usar. Deus quer encontrar nele um reparador de imperfeições. De novo isso, pastor, e isso de novo. Isso não quer dizer que você vai ser alguém que observa os defeitos dos outros. Em que pese todos nós temos uma capacidade incrível para isso. Quando olhamos para alguém, é mais fácil descobrir os defeitos que ela tem do que as virtudes. Sem que aquela pessoa nos diga palavras, nós já conseguimos identificar nela se ela está triste, alegre, acima do peso, abaixo do peso, se o cabelo está arrumado ou desarrumado, se está limpo ou sujo. A gente sabe rapidamente identificar algumas coisas sem que aquela pessoa nos diga palavra. Mas Deus quer que nós usemos esta habilidade que nós temos para identificar qualidades boas ou más em quem quer que seja. Deus quer que a gente use esta habilidade para sermos restauradores. Sabe o que é isso? Para consertar o defeito que aquela pessoa tem. Para um mecânico, é mais fácil identificar o defeito do carro do que consertar o carro. Mas a capacidade que ele tem de identificar o defeito, ele tem que ter de consertá-lo. Senão ele não é mecânico, ele não serve para ser mecânico. Deus quer isso comigo e com você. Um restaurador de vidas é um reparador de imperfeições. É aquele que identifica o defeito no seu irmão. E antes de apontar o defeito e dizer, você está errado nisso, você já prepara o remédio. E chega junto dele e diz, querido, eu vim para te ajudar. Eu quero que você se levante. Eu estou aqui porque eu quero pagar um preço contigo. E nós só abriremos mão dessa batalha quando Deus te entregar a vitória nas mãos.
Deus está procurando estes crentes na casa do Senhor. Quantas vezes é tão fácil nós ganharmos muitas almas para Jesus. E na mesma facilidade que temos de ganhar, maior ainda parece que temos de perder. Porque nós às vezes não sabemos discipular aquela vida. Por quê? Porque logo que aquela pessoa se achega, nós já começamos a querer identificar os defeitos. E ao invés de ajudar a melhorar aquela deficiência, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. E não é assim. Vivemos uma experiência uma certa vez de uma irmã que chegou na nossa igreja, cheia de piercings, cheia de tatuagens, cheia de coisas, calças rasgadas. E nos primeiros cultos que ela foi, ela chamou o pastor e disse assim: pastor, o que é que o senhor acha dos meus piercings? O pastor Sérgio disse assim: irmã, eu não acho nada. O senhor acha que eu devo tirar ou eu devo ficar com eles? A irmã é quem vai decidir. Se eu disser que a irmã tire, a irmã vai tirar, porque eu disse. E não é assim. Quando for o tempo da senhora tirar, Deus vai lhe fazer entender isso. E ela disse: eu gostei desse pastor. Mas é estratégias que Deus nos dá para que a gente possa restaurar vidas. E ficamos orando por aquela irmã. Passaram-se os meses. Um dia estávamos trabalhando, ela liga: pastor, pastor. Ele ficou até preocupado. O que aconteceu, irmã? O senhor não sabe. Tirei todos os meus piercings para lavar rapidamente, só para mergulhar no álcool e colocar de volta. Não consegui colocar nenhum deles. Meus buraquinhos todos tapados. Eu entendi que é Deus que não quer mais que eu use. Deus arrancou do coração com experiência pessoal. Essa mesma irmã, com 8 dias que era crente, chegou para mim e disse: pastora, quero que a senhora me ajude a orar para saber se o meu casamento é da vontade de Deus. Faz quanto tempo que a irmã casou? Há 15 dias. Casei numa semana e aceitei Jesus na outra. Agora eu quero que Deus diga se é a vontade dele ou não, porque ainda dá tempo de eu me separar, porque eu casei por contrato e eu não amo este homem. Eu disse: minha irmã, a Bíblia diz que uma vez casada para sempre, até que a morte separe. Não importa se é crente, se não é crente, isso é uma lei do Senhor. É uma lei bíblica, é o que Deus estabeleceu, isso não pode ser quebrado. E é assim, pastor, é desse jeito aí. E agora? Foram 2 anos de luta. 2 anos lutando. E Deus dizendo que ia dar vitória. E hoje ela é missionária da igreja. Ele é diácono da igreja. Estão juntos fazendo a obra do Senhor. Deus nos chamou para restaurar vidas. Reparar as imperfeições, sim. Mas não para matar o teu amigo. Não para acabar com o teu irmão. Mas para consertar. Ajudá-lo a se levantar daquelas dificuldades. Todos nós podemos ser reparadores de imperfeições, irmãos. Porque todos nós temos facilidade de identificar os erros. Então, quando Deus nos permite identificar os erros, não é para apontar, não é para contar para o vizinho. Não é para entregar o irmão de bandeja. Se Deus te permitiu ver, é para você dobrar o joelho no chão e dizer: Deus, me dê a estratégia. Senhor, me dê agora. O que é que eu digo para curar o meu irmão? Qual o remédio, Pai? E Deus vai te revelar e você vai levar o remédio certeiro. Agora, Deus precisa encontrar em nós o que Ele encontrou em Neemias. Neemias, quando ouviu o problema, Neemias não saiu contando para A, não saiu contando para B. Neemias não procurou nem o próprio rei, com quem ele estava diante da face todos os dias para contar. O versículo 4 que lemos diz: Neemias falou assim: ouvi e me assentei. Esse assentar significa que toda vez que eu e você ouvir qualquer notícia de quem quer que seja, fecha a tua boca, dá um tempo, te assenta, te cala, te recolhe. E o que Neemias fez mais? Me assentei, começou a chorar e a lamentar. Este choro e este lamento de Neemias era diante de Deus. Era diante daquele que pode resolver. Se você quer ser um reparador de imperfeições, um restaurador de vidas, você precisa ouvir, calar e chorar diante de Deus. Você precisa sentir o problema, a causa, a dor do teu irmão. Neemias estava numa zona de conforto,
Para ele voltar a Jerusalém ou não voltar, não faria tanta diferença. Porque ele não era um escravo. Ele tinha um emprego considerável. Ele vivia bem. Mas Neemias, ao ouvir, ele chorou, ele lamentou, ele sentiu a dor dos seus entes queridos, da sua família, dos seus compatriotas. E diz a Bíblia que ele começou a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Todo restaurador de vidas precisa sentir a necessidade dos outros, mas precisa também gastar tempo orando e jejuando diante de Deus, porque só dele vem a estratégia para que nós consigamos vencer em qualquer batalha. E a Bíblia diz que ele não fez isso só por um dia ou dois, foi por alguns dias, até que Deus deu para ele uma estratégia. Ele orou ao Senhor até que Deus lhe abrisse uma porta. E a Bíblia também nos mostra neste capítulo 1, lá para o final, a oração que Neemias fez. E quando Neemias ora diante de Deus, mesmo sabendo que ele tinha uma vida íntegra diante do Senhor, Neemias se arrepende por ele e Neemias se arrepende pelo povo. E ele diz: Senhor, não somente Israel, mas também eu e a casa dos meus pais pecamos. A tua palavra diz que se nós pecássemos, o Senhor nos espalharia por vários lugares da terra. Mas a tua palavra também diz que se nós nos arrependêssemos, o Senhor nos ajuntaria. E Neemias começa a interceder. Deus procura intercessores nesta última hora. Deus procura vidas que queiram pagar o preço por outras vidas. A nossa geração está lá fora, clamando, precisando de alguém que os socorra. Mas Deus está procurando dentro da sua casa Neemias, eu e você, para estarmos prontos a orar, a gemer, a lamentar, a jejuar diante do Deus do céu, para que Deus levante esta geração que está caída. Através de mim e de você, Deus vai fazer isso nesta última hora. Ele vai fazer. Nós precisamos aprender com Neemias. Neemias é este restaurador, aquele que se levanta para reparar os muros em Jerusalém. Se levanta para restabelecer. Se levanta para tornar tudo novo outra vez. Quando um restaurador se levanta, ele se levanta para colocar o que estava em ruína em condições melhores. Deus está nos chamando para colocar aquela vida que está em ruína na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, dentro da nossa própria igreja. Deus quer que nós sejamos usados para colocarmos aquelas vidas em condições melhores. É por isso que Deus reservou esse grupo para estar aqui neste plantão 24 horas. Porque aqui Deus está nos estruturando para isso. Aqui Deus está nos estruturando para isso. Não foi uma tarefa apenas de Neemias. O próprio Jesus, quando chegou na sinagoga, que leu o livro de Isaías, em Isaías 61:2, você ouve e vê o próprio Jesus dizendo que ele também foi ungido e enviado para restaurar. Ser um restaurador é missão nossa como igreja do Senhor. Se Jesus veio para restaurar, e se nós vamos fazer as mesmas obras que ele fez, nós também somos e seremos restauradores de vida. Mas o que me admira é que para que Neemias cumprisse aquela missão, ele precisava de algumas coisas importantes. E quando você volta ao capítulo 1 e 2 do livro de Neemias, você vai ver que Neemias chega um dia, depois de ter orado, Neemias chega diante do rei. E ainda sem dizer nada ao rei, o rei percebe no seu semblante uma mudança. E o rei questiona Neemias: fique tranquilo, que quando chegar a hora de você realizar a missão, Deus vai usar estratégias e vai usar pessoas que vão te abrir portas. E você vai passar por estas portas. E você vai realizar aquilo que Deus tem para que você realize. Aquela pergunta do rei para Neemias: não é isso, senão tristeza de coração? E Neemias diz: então temi. Ele pensou 2 vezes. E agora? Se eu revelar aqui, posso perder o emprego. Posso ser como qualquer um dos outros escravos.
Eu não posso ter este rosto triste diante do rei, nem estar na corte real desta maneira. E ele abre a boca e diz: vive, ó rei, para sempre. E Deus coloca uma autoridade nas palavras de Neemias, que ele diz assim diante do rei: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E Deus começa a abrir para Neemias a segunda porta, e o rei lhe pergunta: que me pedes agora? O rei entende aquela explicação de Neemias como uma interrogação, e ele diz: que me pedes agora? E Neemias diz assim: então orei ao Deus do céu, e Deus deu a ele uma estratégia, e ele falou assim: se for do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te de que me envies ajudar. Isso aqui é algo interessante. Neemias pediu ao rei algo que aqui, na imigração de Boston, se chama autorização de viagem. Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém diz assim: nunca vi grincar na Bíblia. Está aqui, irmão, no capítulo 2 de Neemias. Para um reconstrutor, para um restaurador, para um reparador de imperfeições, Deus tem portas imigratórias abertas. Deus me mandou nesta madrugada para dizer para este grupo que está aqui, que Deus vai surpreender os reparadores de imperfeição, com portas imigratórias abertas. Ele chega diante do rei e diz: se for do agrado do rei, me permita fazer uma viagem, me permita ir ajudar, me dê uma autorização de viagem. Isso é tremendo, irmãos. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Por quantos dias você quer essa autorização? Você já pensou isso? Um crente que ora, que jejuma, que chora, que lamenta, que identifica necessidades, que entende, que sente, que pede a Deus estratégia, e na hora que Deus dá estratégia, Deus começa a abrir portas para esse crente. E aquilo que para ele era impossível, aquilo que para ele era intransponível, começa a acontecer milagre que ele nunca imaginou que fosse possível acontecer. Neemias nem sonhava voltar para Jerusalém. E Deus agora abre a porta e o rei diz assim: quantos dias durará a tua viagem? Isso é tremendo. Quando você vai voltar? Olha, verdadeira autorização de viagem, ida e volta. Olha que coisa. E aprouve ao rei enviar-me. O rei: eu autorizo, você vai. Pá, tá aí. Tremendo isso. E agora ele ficou assim animado. Agora ele ficou mais ousado. Aí ele disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dê-me cartas aos governadores da além do rio, para que se me dê passagem. Ele agora não quer só uma autorização de viagem para ir até o Brasil. Eu quero passar pelo México. Do México eu ainda vou lá, não sei aonde. Depois eu chego no Brasil. Ele agora quer green card. Ele quer autorização de viagem, querido. Só permite você ir naquele país e voltar. Se ele agora quer autorização para ir passando, ele quer passar pelas fronteiras. Pronto. Quantos recebem isso essa madrugada? Diga: eu tomo posse. Você não está perdendo tempo aqui. 24 horas de oração, de jejum, de sacrifício diante de Deus. Deus está dizendo: eu vou abrir as portas. Se Deus abriu as portas para Neemias, por que não vai abrir para você? Oxalá você entenda essa mensagem e tome posse dessa vitória hoje. E o rei mas deu. Isso aqui é plural. Isso aqui é autorização para passar em várias fronteiras. Onde ele quisesse passar, ele passaria. Isso aqui é o verdadeiro green card. Ele ia em todo lugar onde ele quisesse. E voltaria tranquilo. E a Bíblia diz aqui no versículo de número... E o rei mas deu. Mas não foi mérito dele. Ele diz assim: segundo a boa mão de Deus sobre mim. Às vezes a gente passa até noite sem poder dormir, pensando em como vai acontecer,
Como vai ser? Meu Deus, como eu faço isso? Como eu junto aquilo? Como eu chego em tal lugar? Irmão, se a mão de Deus estiver sobre você, durma tranquilo. Porque o próprio Deus vai criar tudo para te dar a vitória. E ele diz, então vim aos governadores da além do rio e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavalheiros. Irmão, Neemias não saiu sozinho. Ele levou chefes do exército e cavalheiros medo-persa para dentro de Israel. Sabe o que é você chegar aqui, irmão, que esteve com o futuro governador, e dizer assim, eu preciso ir ao Brasil. Ele vai, meu filho, está aqui. E você não vai sozinho, você vai escoltado. Eu vou mandar uma parte do exército americano. Você vai chegar dentro do Brasil, por cima e não por baixo. Foi isso que aconteceu aqui com Neemias. Gente do céu. Isso é coisa tremenda. Isso é coisa para restaurador. Isso é coisa para aqueles que estão dispostos a dizer, Senhor, conte comigo como reparadores de perfeição nessa geração. O Senhor me trouxe para consertar vidas e eu vou consertar tudo que estiver quebrado. E ouvindo, não se preocupe não, que quando Deus te leva um patamar desse, quando Deus começa a fazer você subir de nível, logo vão surgir Tobias e Sambalate. Mas fica tranquilo, porque nada nem ninguém vai prevalecer contra um propósito de Deus. Em Isaías a Bíblia diz assim, foi o Senhor dos exércitos quem o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão estendida está. Quem a fará voltar atrás? Quem pode fazer a mão de Deus voltar atrás? E Neemias disse, isso tudo porque a mão de Deus estava sobre mim. Quem ia arrancar a mão de Deus dali? Ninguém. Não adiantava. Tobias e Sambalate era perder tempo. E o que eu acho mais lindo é que no versículo 10, Tobias e Sambalate se levanta. No versículo 11, Neemias diz assim, e cheguei em Jerusalém. Pronto. Chegou em Jerusalém. E agora você começa a aprender um pouquinho mais. Chegou lá e ali esteve 3 dias. E no versículo de número 12 ele diz assim, de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Vamos parar de declarar o segredo que Deus tem conosco para qualquer um. Você não pode compartilhar os sonhos de Deus para a tua vida com pessoas que não conseguem sonhar. Neemias tinha alguns homens, e esses homens aqui eram de sua confiança. Esses homens que ele escolheu para rodear a cidade eram homens de sua confiança. E ele não declarou a nenhum deles o que Deus havia posto no coração. Talvez havia uma incógnita no coração daqueles homens. Neemias é doido, de madrugada. Nós estamos de madrugada. Parecemos uns doidos para alguns. Mas diante de Deus, nós estamos perfeitíssimos. É isso aí que Deus quer. Rodeando de madrugada, olhando os escombros, vendo, verificando a situação e calado, sem revelar a ninguém. Todas as vezes que Deus começar a te mostrar os escombros, as imperfeições, calado, assente-se, calado. Só abra os seus lábios para dizer algo na hora que o Senhor te determinar. Porque quando você abrir, tua palavra vai sair como flecha, revestida de autoridade, e o resultado vai acontecer. E Neemias rodeou a cidade, sem dizer nada para ninguém, e subiu e desceu, e foi de uma parte a outra, mas ele diz aqui no versículo 16, nem aos magistrados, nem aos nobres, nem aos judeus, nem aos que faziam a obra, para ninguém ele havia declarado coisa alguma. Versículo 17 e 18 diz assim, então lhes disse, na hora que Deus mandou abrir a boca, ele abriu. E ele disse assim, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do Senhor me fora favorável. Irmãos, todas as vezes que a gente conta algo antes da hora,
não tem o mesmo sabor de quando aquilo é contado na hora que Deus determina. Neemias não podia contar a sua experiência antes da hora, porque a missão era grande demais. E Deus fez coisas por Neemias que, se ele fosse abrir a boca antes da hora, causaria inveja em muita gente. E esse demônio chamado inveja e ciúme tem bloqueado grandes projetos de Deus na vida de muita gente, porque não é todo mundo que aprendeu a lidar com esses demônios. E se você não consegue resistir a esse diabo, você às vezes fica triste, às vezes fica desanimado, às vezes é tentado a dizer que não vai mais fazer. O pastor coloque outro no meu lugar. Irmão, não abra mão do projeto de Deus na tua vida por nada. Aprenda a vencer toda a resistência do mal. Por isso que Neemias ficou calado. Ele, sem dizer nada, se levantou ainda Tobias e Sanbalat, só porque viram que ele viajou, só porque viram que ele chegou lá, só porque viram que Deus foi tão bom com ele, que ele disse assim: também, nós pulamos essa parte, esse também, rei, se parecer bem, eu quero que o senhor dê uma autorização aí para o ministro, sei lá, da agricultura, sei lá, o cara que trabalhava com as madeiras das florestas, para que ele me dê madeiras. Eu quero levar muita madeira para as portas. Ministro da Fazenda, ministro, meu Deus, tudo isso ele levou. Levou tudo. Chegou carregado. E vocês acham que Tobias e Sanbalat olhando aquilo tudo? Só de ver, tem pessoas que só de ver a promessa que Deus tem na tua vida, batalha contra. Só quando eu ver isso vai acontecer. E ele pode, e ela pode. Eu e você não podemos nada, mas nosso Deus pode tudo. Então aprendamos com Neemias. Silêncio. Na hora certa, depois que ele rodeou, ele olhava e os homens olhavam. Ninguém estava entendendo nada. O homem trouxe várias madeiras. O que é que ele vai fazer aqui? E ele começa a dizer: eu vim para reedificar os muros. E para bater o prego e virar a ponta, a Bíblia diz assim: e lhes declarei, como a mão do Senhor me fora favorável, como também as palavras do rei, do que ele tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. O testemunho de Neemias. E quando ele contou a maneira como Deus usou o rei, a maneira como Deus abriu portas para que ele tivesse os recursos na mão, a maneira como Deus o levou a sair de onde ele estava até chegar em Jerusalém, eles viram que aquilo ali era fruto de um grande milagre. E o testemunho de Neemias foi a vitamina que Deus injetou no coração daqueles homens, para que eles se levantassem e dissessem: então levantemo-nos e edifiquemos o muro. As experiências que Deus está te dando hoje, querido, querida, é para que você armazene num bom depósito, porque vai chegar a hora que você vai precisar usar todas essas experiências. Deus levantou Neemias para restaurar os muros de Jerusalém e as portas, todas as portas. Quando você vai lendo o restante do livro, você vai vendo que Deus vai levantando equipes e equipes e equipes, e cada equipe constrói uma parte do muro, edifica uma porta, e o que é lindo é eles colocando nas portas trancas e ferrolhos. Cada porta tem um nome, cada porta tem um significado. Não adianta a cidade murada sem portas. Nós precisamos de muros e portas. Nós somos a cidade de Deus. E há um rio que nos alegra. E este rio é o Espírito Santo de Deus. Como está a nossa cidade murada, ela precisa estar murada. Precisa estar com todas as portas assentadas. E em cada porta temos que ter ferrolhos e tranca. Por quê, pastora? Porque cada porta tem um significado. Tem a porta do muturo, que é a porta do lixo. Nessa porta você joga o lixo para fora, mas se não, você não botar a tranca, o lixo que está lá fora pode entrar para cá. Então você precisa ter cuidado. Nós precisamos vigiar em todos os sentidos, porque Deus nos chamou para uma nobre missão. Neemias era alguém que aprendeu a fechar todas as portas. Todas as portas. Nós precisamos aprender com Neemias. Precisamos aprender com Jesus. Para mim, os dois maiores reconstrutores da Bíblia. Jesus foi alguém
que nos deixou profundas lições em reconstruir. Nunca se esqueça. Pastora, você falou que a gente tem que ser reparador de imperfeição. Sim, mas o reparador de imperfeições é como eu já disse, é para identificar o problema e levar o remédio e consertar. Jesus é o maior exemplo disso. Todas as vezes que você é tentado a identificar o problema e não levar remédio nenhum, você não está no lugar de Jesus nem de Neemias. Você está no lugar de fariseu, de saduceu, de escriba. Vocês estão lembrados quando uma vez essa classe de pessoas trouxeram uma mulher diante de Jesus para ser apedrejada? E disseram assim: mestre, pela lei de Moisés, essa mulher tem que ser morta, porque foi pega, tem que ser apedrejada agora, no próprio ato de adultério. E, entre aspas, pela lei eles estavam com o argumento certo. Mas ali, eles não queriam apenas prejudicar a mulher, eles estavam também querendo prejudicar o mestre. Mas Jesus, como um bom reparador de imperfeições, calado, igual Neemias, assentou-se e começou a escrever na areia. E enquanto ele escrevia na areia, ele estava dando um tempo. E a estratégia de Deus já estava com ele. E ele diz assim: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Sabe quem podia tirar a pedra naquela mulher ali? Jesus. Só ele não tinha pecado. Por isso que no final ele perguntou assim: mulher, cadê os acusadores? Ninguém te condenou? Não, ela estava esperando receber uma pedrada bem no meio da testa de Jesus. Porque quem não tiver pecados era ele. Ele disse: nem eu, que não tenho pecado, te condeno. Vai em paz, não peques mais. Aquela mulher foi restaurada. Deus nos chamou para sermos restauradores. Nós precisamos aprender que um restaurador, ele nunca espalha, ele nunca difama. Por maior que seja o pecado de alguém, irmão, corra para o joelho, se assente e diga: Senhor, me dê uma estratégia. Você nunca vai encontrar um pastor, uma pastora da igreja espalhando os erros dos irmãos, né? Às vezes alguém se assusta: e o irmão fulano estava disciplinado? Eu nem sabia, só fiquei sabendo quando já voltou à comunhão. Porque todo pastor, ele foi chamado para restaurar vidas. Ele não foi chamado para espalhar pecado das pessoas. E não é só o pastor, todo crente, toda ovelha, todo servo de Deus, ele precisa pedir ao Senhor: Pai, me dê esta virtude, me dê as qualidades de um restaurador. Sabe por quê, queridos? Um restaurador, estamos concluindo, é aquele que tem a função de reanimar. Você e eu precisamos ter esta função. É aquele que faz, aquele que reanima, é aquele que faz recuperar os sentidos. O que reanima, ele ajuda a recuperar os movimentos. Ele ajuda a recuperar a energia. É aquela pessoa que você vai encontrar assim: mas não foi no plantão 24 horas. Fui não, cansado. Irmão, foi tão tremendo. Deus falou assim. Poxa, eu perdi. Pois é, querido, você não foi, ficou só com a notícia. Mas vai ter outro. E neste outro eu quero ver você lá. Neste outro você vai comigo. Nós temos a função de reanimar. Quantos que já perderam o gosto? Já perderam o sentido? Já perderam a razão? Perderam o prazer? Perderam o desejo e a vontade de servir a Deus? De realizar para o Senhor até a obra que vem fazendo? Às vezes acontece até com líderes de departamento. Um dia desse nós pegamos um líder de departamento lá mesmo em Stouto, que no auge de fazer o trabalho, disse: não, eu vou para o Brasil. A esposa foi embora descansar. E o esposo disse: não, eu agora vou trabalhar de dia e de noite. Esse irmão está trabalhando desde que amanhece até meia-noite. E eu disse: Jesus, o que é isso? Tem misericórdia, está perdendo o sentido, está perdendo a vontade. Quando a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos entender esta verdade. Nós sempre vamos encontrar alguém assim ao nosso redor, mas a nossa função é de reanimar. Nunca chegue para dizer: mas é verão, aproveite, porque no inverno o negócio fica difícil. Que restaurador é você? Querido, salve pelo menos os dias do culto, meu irmão. Em nome de Jesus, o teu compromisso é com Deus. Dê ao Senhor o que é do Senhor, e as outras coisas Deus vai prover na tua vida. Um reanimador, ele faz isso, irmão. Em terceiro lugar, além de nós sermos reparadores de imperfeições, além de nós sermos reanimadores, nós também somos vivificadores. O que é isso, pastor? É aquele que dá
vida outra vez, que devolve a vida. É aquele que fortalece, que fortifica, que vivifica. Às vezes nós encontramos tantos crentes que já morreram ao nosso redor. A Bíblia diz que tem muitos que estão fracos, tem muitos que dormem. E quando Jesus foi olhar as 7 igrejas da Ásia, encontrava alguns no meio da igreja que só tinham um nome, que estava vivo, mas que já estavam mortos. E nesse caso, pastora, quando a gente encontrar alguém que já está morto, se você é um restaurador, você está na tua mão o fôlego da vida. Você tem o poder de trazer aquela pessoa à ressurreição. Por quê, pastora? Porque se Jesus trouxe Lázaro depois de 4 dias, pode fazer 40 anos. Deus colocou na minha e na tua mão o poder de soprar vida naquela vida e ele voltar a viver outra vez. Ah, pastora, mas eu fui missionária. A gente encontra cada testemunhos por aí. Ah, eu fui missionário, eu era dirigente de vigília, eu era até pastor e hoje estou desviado. Está morto. Mas se o Senhor encontrar em mim e em você as qualidades que ele encontrou em Neemias, essa pessoa vai ser restaurada para a glória do nome de Jesus. O Senhor nos chamou para reerguer vidas. Essa é a maior tarefa da igreja. Não tem outra, irmãos. Não tem outras. Missão é prioridade do coração de Deus. E quantas vezes essa palavra fica no papel, fica no painel, fica na boca do pastor, fica nos lábios dos líderes do departamento de missões. E às vezes demora a entrar no coração da igreja. E nós dizemos, mas Senhor, por que isso? Por que isso? Por que isso? E a gente que lidera a igreja encontra cada coisa. Encontrei uma santa mulher de Deus na minha congregação, que todo culto de missão ela faltava. Eu disse, minha irmã, por que falta tanto aos cultos de missão? Porque no culto de missão eu pede dinheiro que eu já nem vou mais. Então uma pessoa assim, achou uma missionária, não entendeu, não sabe ainda que missão é uma prioridade do coração de Deus. E que quando nós nos envolvemos em missão, nós nos envolvemos na tarefa nobre de sermos restauradores de vida. Deus nos chamou para isso. Foi para isso que Jesus veio. Quando você lê Isaías 61, 1 e 2, Jesus veio para restaurar. E foi esse todo o seu ministério. Restaurando saúde, restaurando almas, restaurando vida todo o tempo. E nós como igreja temos que fazer as mesmas obras que ele fez e maiores ainda. Deus nos chamou para sermos restauradores de vida. Se nós valorizarmos o que estamos fazendo hoje, Deus vai criar e abrir portas para nos levar a lugares mais altos e para nos fazer cumprir a missão para a qual ele nos enviou à terra. Que nesta madrugada, que nestas 24 horas, Deus possa ter encontrado nesta casa reparadores de imperfeições. Se prepare, porque os teus olhos estarão abertos a partir de hoje. Eu vim para ministrar sobre a tua vida isso. Pastor, eu não quero ver defeito de ninguém. Não, teus olhos estarão abertos para receber de Deus um remédio que vai sarar a ferida daqueles que precisam de um socorro. E quando o Senhor começar a usar estes restauradores, Pastor Vitor, a igreja de Pibre vai lotar. A igreja de Manchester, Pastor José, vai lotar. A igreja de Stoughton vai lotar. Nós alcançaremos o mundo. Nós alcançaremos todos os milhões e bilhões de almas que precisam serem alcançadas. Porque nós teremos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É só o que nós precisamos para alcançarmos o objetivo de Deus para a igreja nessa última hora da terra. Se coloque de pé nesta hora e diga assim: Deus me chamou para ser um restaurador. Deus me chamou para ser um reparador de imperfeições. Bem forte essa frase, mas muito precisa. Deus não te chamaria para ser um reparador de imperfeições se Ele não te desse as armas, se Ele não te desse a fórmula, se Ele não te desse o poder, se Ele não te desse a autoridade. E tudo isso já nos foi ministrado aqui esta noite. E o que o Senhor quer que nós nos conscientizemos que já chegou a hora de fazer uso de tudo isso. E o que preciso, pastora? Fé. Eu e você precisamos nada mais, nada menos do que acreditar
de que sou eu e você mesmo. Não precisa nascer outro. Estão aqui os homens e as mulheres que Deus vai usar nesta última hora. Estão aqui os homens e as mulheres que invadirão os hospitais. E ao passarmos nas portas dos leitos, talvez não dê tempo nem você estender a mão. Somente a tua presença vai ser capaz de expulsar as enfermidades. Por causa da unção que está sobre a nossa vida, que ela tem poder para despedaçar todo e qualquer jugo. Chegou a nossa hora. Esta é a nossa vez. O Senhor quer escrever uma grande e linda história através da nossa vida. Se o nosso Deus começou tão lindo com os apóstolos, com os patriarcas, como Ele não deseja terminar a história da igreja na terra? E Deus não vai levantar outros. Aqui estão os Moisés, os Josués. Aqui estão os Daniéis. Aqui está Sadraque, Mesaque, Abdenego. Todos aqueles homens que viverão de Deus milagres maiores ainda. Deus conta comigo e com você. Nesta madrugada, diga, Senhor, que esta palavra que eu ouvi venha gerar fé no meu coração, para que eu passe a viver a partir de hoje a plenitude das promessas que o Senhor tem para a minha vida. Se você sente, esta chama, este chamado, esta responsabilidade sobre a tua vida, vem até aqui à frente. Eu quero orar, é uma oração simples, mas nesta oração eu quero ministrar sobre os teus olhos. A partir de hoje você vai ver diferente. Quando você olhar para a direita e para a esquerda, você não vai mais olhar para o teu irmão procurando os defeitos que ele tem. Olhe para o teu irmão como Jesus olha para ele. Deus não está olhando para mim como eu mesma me olho. Todas as vezes que Deus olha para mim, que Jesus me vê, Ele me vê de acordo com as promessas que Ele me tem feito. Ele não me vê, nem vê você como você está hoje. Ele já nos vê como nós estaremos nos dias e nos minutos que antecedem o arrebatamento. Cumprindo o seu propósito, cheios da sua unção, fazendo a diferença, impactando vidas e sendo instrumentos verdadeiros para a sua glória, refletindo o seu poder no meio desta geração. Diga ao Senhor: Pai, me ajude a olhar para o meu irmão como o Senhor o vê. E todas as vezes que você chegar junto dele, e ainda que ele venha te contar uma fraqueza, você vai ter força e dizer assim: não, você não é isso que estás dizendo. Você é o pregador do evangelho. Você é alguém que vai curar enfermos. Você é profetisa do Senhor, porque eu ouvi Deus dizer isso a teu respeito. E a partir de hoje eu te vejo como Jesus te vê. Um reparador de imperfeições, ele começa a ver diferente. Toda vez que ele enxergar alguém que precisa de cura, ele não enxerga apenas a enfermidade, mas ele já enxerga o remédio. Ele já enxerga a solução. Ele já enxerga a mudança. Ele já enxerga a glória de Deus enchendo aquela vida, mudando e transformando. A partir de hoje, saia daqui pensando diferente. Aquela vida na tua família que você pensa que não vai ser salva, que você pensa que não adianta mais convidar para vir à igreja, comece a ver aquela vida diferente. Comece a ver aquela vida cheia da unção do Senhor. Comece a ver aquela vida dentro das promessas que o Senhor já fez a você em relação a ele ou a ela. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco na tua presença. Senhor, a palavra que me deste foi ministrada ao coração da tua igreja. O Senhor tem nos escolhido para um grande propósito nesta última hora. E como igreja do Senhor, nós não podemos retroceder. Pai, nós não podemos permitir que as pedras clamem em nosso lugar. Não, Senhor. Por isso estamos aqui nesta madrugada, neste plantão 24 horas, para nos achegarmos mais juntinhos de Ti e para descobrirmos estes mistérios que o Senhor tem para revelar sobre a Tua igreja. E nesta noite o Senhor já nos fez ver pela Tua palavra que se cumprirmos a Tua missão,
missão que o Senhor estabeleceu para nós como igreja, de sermos restauradores de vidas, de levantarmos muros caídos, de edificarmos portas que antes haviam sido queimadas. O Senhor há de fazer algo por nós, muito mais além do que imaginamos. Quantas vezes estamos presos a coisas tão pequenas, quantas vezes questionamos e dizemos: se o Senhor fizer assim ou assim, eu farei ou assim ou assado. Mas o Senhor não quer assim. O Senhor quer que façamos o que Tu queres, para que as outras coisas venham ser acrescentadas em nossa vida. Pai, enquanto trabalhamos para Ti, o Senhor abre portas para nós. Foi assim na vida de Neemias. E nesta noite eu quero ministrar sobre o Teu povo uma bênção especial, uma unção nova sobre a nossa visão. Pai, unge os nossos olhos a partir de hoje para enxergarmos diferente, que ao olharmos para uma vida, que não a vejamos como alguém que está no fundo do poço, sem talvez uma chance, que vejamos esta vida como alguém que o Senhor já restaurou, e que a nossa palavra em direção a ela seja uma palavra de autoridade, revestida de unção, para que sirva de remédio, e esta pessoa se reanime, esta pessoa tenha vida e se restaure na Tua presença. Pai, em nome de Jesus eu ministro sobre cada um que aqui está. Espírito de Deus, enquanto eu intercedo, Tu estás trabalhando, o Senhor está visitando, o Senhor vai tocando, e eu sei, Senhor, que haverá mudanças. A partir de hoje, nós rogamos que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que nós possamos ver como o Senhor vê, que nós possamos ouvir como o Senhor ouve, que ao recebermos notícias, Pai, de qualquer coisa que seja, que nós possamos nos assentar e orar, interceder e receber de Ti a estratégia certa, para que em tudo que façamos o Teu nome seja glorificado e a Tua obra cresça através de nós. Pai, nos prepara como preparastes a Neemias e nos usa para que o Teu nome seja glorificado e para que uma linda história também possa ser escrita através das nossas vidas. Senhor, como deste a Neemias uma bênção imigratória tão grande, que permitiu que ele viesse, retornasse a Jerusalém, voltasse outra vez. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre todos que aqui precisam, porque nesta madrugada o Senhor tem nos dito isso: haverá uma bênção, haverá uma vitória, haverá uma porta sobre estes que estão pagando este preço nesta madrugada diante de Ti. E eu sei que esta bênção alcançará também a muitos. Pai, eu Te louvo, eu Te agradeço, porque nem somos merecedores, mas o Senhor nos chamou e nos escolheu para isso. Toma nossa vida e conta conosco e nos usa para a glória do Teu nome, como Tu queres. Quantos dizem amém? Vire para o irmão que está do seu lado e diga a ele: você é um reparador de imperfeições. Aleluia. Que Deus abençoe. Muito obrigada.